Bom dia a todos, a todas. Estamos no segundo domingo do Advento e nessa semana a liturgia apresenta um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 12. O capítulo 3 do Evangelho de Mateus inicia com a fórmula naqueles dias, única vez que aparece em todo o Evangelho. Por meio desta fórmula, o evangelista quer lembrar o capítulo 2, versículo 11 do livro do Êxodo, onde lemos: Passaram os anos, Moisés cresceu e, naqueles dias, saiu para ver seus irmãos, e notou que eram submetidos a trabalhos forçados. Portanto, Moisés, quando toma consciência da situação em que se encontra o seu povo, decide libertá-lo. E assim, o evangelista, usando essa fórmula naqueles dias, única vez no Evangelho de Mateus, como disse, inaugura a missão do João, que depois será assumida e completada por aquela de Jesus na chave do êxodo e de libertação. E vamos ver depois de que forma. Então, naqueles dias apareceu João. O nome João significa o Senhor é misericórdia. Batista já é conhecido por sua atividade de batizador, cujo significado vamos ver depois. Pregando no deserto da Judeia. O deserto da Judeia é aquela região que vai de Jerusalém até o Mar Morto. Não é um deserto de areia, como a gente imagina, mas é de rocha, montanhoso. Convertei-vos, usa a forma imperativa, esse é o anúncio do João Batista. Esse verbo significa uma mudança de mentalidade que depois vai se refletir no comportamento. Então, João retoma o que foi dito pelo profeta Isaías: parem de fazer o mal e façam o bem, e seus pecados serão perdoados. Assim, João Batista convida a uma mudança de mentalidade, a orientar a própria vida para o bem dos outros, porque o reino dos céus está próximo. Essa fórmula aparece pela primeira vez no Evangelho de Mateus e é uso exclusivo dele, reino dos céus, que não se pode confundir com reino nos céus, né? Reino dos céus significa reino de Deus. O evangelista Mateus escreve para uma comunidade de judeus, é atento à sensibilidade deles e sempre que possível evita usar a palavra Deus, que, como sabemos, nunca é escrita nem pronunciada pelos hebreus. Assim, reino dos céus não significa o reino que se encontra no além, mas é o reino de Deus, isto é onde Deus governa os seus. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse. Aqui o evangelista cita o profeta Isaías, mas o modifica, porque em versículo 3, lemos: uma voz grita, no deserto preparai o caminho do Senhor. Isso era o anúncio do fim da deportação em Babilônia, com o edito de Ciro, e o começo da libertação. Portanto, no deserto preparai o caminho do Senhor. Mateus modifica essa passagem de Isaías e diz: esta é a voz daquele que grita no deserto. Então, no deserto, a ruptura com a sociedade, chega esse anúncio: preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Depois o evangelista descreve a figura de João, dando referências bem claras. João usava uma roupa feita de pelos de camelo. Então, esse era o vestido típico dos profetas, mas com uma característica e um cinturão de couro em torno dos rins. Os evangelistas geralmente são sempre parcos de exemplos, de anotações. Então, quando as usam, é porque tem um sentido claramente teológico. Então, o cinturão de couro em torno dos rins era o distintivo de quem foi considerado o maior dos profetas, quer dizer, o profeta Elias, que, acreditava-se, devia vir para preparar o caminho do Messias. Portanto, o evangelista está identificando em João o profeta Elias, que comia gafanhotos e mel do campo, que era o que o deserto oferecia, a alimentação típica dos beduínos. E é clamoroso o que o evangelista escreve agora.
Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Então, João pregou uma mudança de vida, e as palavras Jerusalém e Jordão refletem toda a espera do povo. Compreenderam que os instrumentos que a instituição religiosa oferecia não eram adequados, e por isso vinham ao encontro de João. João os batizava no rio Jordão. Então, batizar era o rito conhecido, era uma imersão mediante a qual se simbolizava a morte ao próprio passado para começar uma vida nova. No rio Jordão, é importante essa indicação do evangelista, que se repete, porque o Jordão foi a etapa final do êxodo para entrar na terra prometida. E aqui é a etapa inicial para sair da terra prometida, porque a terra de liberdade nas mãos do sumo sacerdote, dos fariseus, dos escribas, de toda a casta sacerdotal, quer dizer, da instituição religiosa da época, foi se transformando numa terra de opressão, da qual é necessário sair. E é assim que João Batista anuncia o êxodo, que será depois levado à plenitude por Jesus. Confessavam os seus pecados. O verbo confessar não significa o que nós entendemos por confissão. Era um gesto, que era aquele de imergir-se na água, com a qual as pessoas se reconheciam pecadores, e quando chega a casta sacerdotal, que está no poder, a elite religiosa, representada pelos fariseus e saduceus, João Batista não os acolhe bem, e sim os acolhe com palavra de fogo, porque sabe que esses vêm para fazer um rito. Mas João diz, não, vocês devem produzir frutos que provêm a vossa conversão. Então, se trata de uma mudança de vida que deve ser testemunhada pelo comportamento. Mais para frente, vamos ver no Evangelho que esses nunca vão acreditar na ação de João Batista. Para concluir o trecho, que é muito rico, João diz, eu vos batizo com água para a conversão. Então, o gesto oferecido por João é uma mudança de vida, que se faz por meio dessa imersão. Mas esse gesto não pode dar a força para tocar para frente essa mudança de vida. Diz que virá alguém que será mais forte do que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Então, o batismo na água significa estar imergidos num líquido que é externo ao ser humano. O batismo no Espírito, o Espírito é a vida de Deus, é o amor de Deus, significa estar ensopados, quase impregnados da mesma vida de Deus. Então, será isso que dará depois a força para continuar essa conversão e essa mudança. Mas há uma particularidade. João acrescenta, e fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Espírito Santo para aqueles que acolhem o convite à conversão, e fogo, que era a mentalidade tradicional, seria o castigo de Deus para aqueles que o recusam. E de fato, João conclui, ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira, recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Portanto, João Batista, que era herdeiro do Antigo Testamento, apresenta um julgamento de Deus. Mas esse julgamento de Deus será corrigido por Jesus. Quando nos Atos dos Apóstolos, Jesus se referirá a esse batismo, dirá, vós sereis batizados no Espírito Santo. Então, por parte de Jesus, que é a presença de Deus na humanidade, há somente um anúncio, um dom de plenitude de vida. Nele não há forma alguma de castigo. Muito obrigado pela escuta e até semana que vem.